não vão ser perdoados se você morre na mentira, sabendo qual que é a verdade, e você, por livre e espontânea verdade, você diz, não, eu não quero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva te Coriés, o Percor Maria, nesse dia 28 de março de 2025, nessa sexta-feira, terceira semana da nossa quaresma. O evangelho de hoje, ele é praticamente o evangelho de ontem. Ontem nós meditamos no evangelho de Lucas e hoje a gente vai meditar o mesmo evangelho praticamente, na perspectiva de Mateus. Só que eu não quero repetir aqui o evangelho e dizer ali sobre quem ajunta e quem dispersa, mas aprofundar um pouco mais sobre o nosso pecado, sobre as nossas mazelas. E Jesus aqui hoje no evangelho, ele fala claramente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que diz aqui no Evangelho que não será perdoada, né? Todo o que disser algumas palavras contra o Filho do Homem, ele será perdoado. Porém, o que disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Esse pecado aqui contra o Espírito Santo, ele é um pecado aqui gravíssimo, né? Que as pessoas elas têm que observar que quando você sabe o que é a verdade e você livremente não quer aceitar a verdade, então está aqui o pecado contra o Espírito Santo. São Tomás de Aquino tem todo um outro desdobramento, mas a base é isso, a negação da verdade, a negação do óbvio, daquilo que está na sua cara, e você fala não por seus próprios interesses, por ter algumas vantagens temporais, por ter então ali algumas vantagens em relação aos outros, que é tudo de fato palha seca, que vai ser queimado, que no final das contas toda essa glória mundana, essa busca do poder desenfreado, os prazeres em cima dos prazeres, no final não resta absolutamente nada. Por isso que São João Crisóstomo, ele diz o seguinte aqui comentando, né? Dá-nos a entender com essas palavras que há pecados que são perdoados nessa vida e outros na outra, porque o que se nega sobre um ponto se concede sobre os outros. Entretanto, esse perdão dos pecados no outro mundo deve ser entendido como sendo dos pecados veniais, como as palavras ociosas ditas com frequência, as risadas imoderadas ou a falta de cuidado nos deveres familiares, que quase não se podem praticar sem culpa, até mesmo no caso daqueles que sabem afastar-se à culpa, ou as culpas não graves que nos pesarem depois da morte, pelo erro da ignorância, caso não tenham sido perdoadas nessa vida. Mas é preciso considerar que lá não receberá nenhuma purgação, nem mesmo dos menores pecados, senão aquele que, por seus bons atos, tiverem merecido nessa vida essa indulgência. Então, assim, tem pecados que vão ser perdoados e vão ser purgados, que nós fazemos aqui, e eu acho tão bonito ele dizer aqui, que tem alguns pecados que não tem como, né? Que quase não se podem praticar sem culpa, né? Pecados veniais, palavras ociosas, ditas com frequência, risadas imoderadas, a falta de cuidado nos deveres familiares, assim, coisas rotineiras da nossa família, da nossa vida, do nosso dia a dia, que serão purgados depois, se você não confessa isso na sua confissão. Mas tem pecados que não vão ser perdoados se você morre na mentira, sabendo qual que é a verdade, e você, por livre e espontânea verdade, você diz, não, eu não quero a graça, não quero isso, não quero aquilo, né? Claro que, se você pensar um pouquinho aqui de Judas, por exemplo, você vai ver que Judas ele não confiou na misericórdia de Deus, né?
Judas, ele entregou o Filho do Homem. Judas, ele, por 30 moedas de prata, ele entregou a Deus, ele traiu a Deus. Olha, eu tenho absoluta certeza, se ele confiasse na misericórdia, se ele levasse a sério as palavras de Jesus, os 3 anos que Jesus, ali na vida dele, a vida pública de Jesus, a vida pública do Senhor, cheia de frutos, falando muito do perdão de Deus. Se Judas tivesse acreditado nas palavras do Senhor, as palavras de verdade, que ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida, então Judas também receberia, só que ele não acreditou. Então, ou a gente é Pedro, que ali na praia, depois da Páscoa, é reparado, depois da ressurreição, repara ali o pecado que ele cometeu antes, ou a gente é Judas, não acredita na misericórdia de Deus, e a gente tem então o destino dos incrédulos, o destino daquelas pessoas que maqueiam ou que burlam a verdade que está na cara. Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.